no ar o Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Concurso de redação premia estagiários e menores trabalhadores do TRT. O direito do trabalhador de se desconectar do trabalho no intervalo interjornada é o assunto do Fique Sabendo. No quadro de entrevistas, o economista Bruno Fleury comenta os aspectos socioeconômicos do salário mínimo. Quem disse que trabalho e justiça não é assunto para a juventude? O TRT de Goiás descobriu que os jovens têm muito a dizer, ou melhor, a escrever. Os estagiários participaram de um concurso de redação para homenagear os 20 anos da Justiça Trabalhista Goiana e trouxeram ideias surpreendentes. A rotina é igual à de veteranos. Chegam cedo e pegam firme no batente. Atentos, não perdem um detalhe. Querem aprender hoje para no futuro se tornarem profissionais competentes e dedicados. Estagiar aqui é uma grande oportunidade que eu tenho com relação ao aprendizado no ambiente de trabalho. E também eu tenho uma boa convivência dentro da minha sala, a relação com as pessoas lá é muito boa. E eu estou atuando na minha área também, que é publicidade e propaganda. E para premiar toda essa dedicação, o TRT de Goiás resolveu lançar um concurso de redação e dar oportunidade aos jovens de expressar o que pensam sobre adolescência, família, escola e a relação disso tudo com o tribunal em que realizam o estágio. Cerca de 100 jovens participaram do concurso, que faz parte das comemorações dos 20 anos da Justiça do Trabalho em Goiás. O prêmio em dinheiro foi para os 3 melhores estagiários de nível superior e médio. Que eles adquiram esse espírito que reina aqui na Justiça do Trabalho, que é de trabalhar muito, de aprender e de crescer profissionalmente. Bom, ótimo, né? Porque o primeiro emprego com certeza vai abrir portas futuras, né, para os próximos empregos. Eu estou aprendendo demais aqui. Não estava nem colocando muita fé, não, mas foi bem legal. O tema foi bem fácil de ser trabalhado e eu gostei. O que você acha dessa oportunidade que você está tendo aqui no tribunal de estagiar? Está sendo ótima, porque eu acho que para todos os estudantes de direito, a faculdade em si não dá muita base, não. A teoria é bem diferente da prática e aqui é outra coisa, é bem melhor. Se ter contato mesmo é incrível. Ao contrário do que se imaginava, o avanço tecnológico não está libertando o homem da longa jornada de trabalho. Com o uso do celular e da internet, é comum o empregado ter de trabalhar além do expediente normal. Até que ponto a falta de descanso afeta a saúde do trabalhador? Confira agora no Fique Sabendo. Foi-se o tempo em que o empregado aguardava o toque da sirene que anunciava o fim do expediente de trabalho. Era a senha que indicava o momento de ir para casa descansar ou de usufruir os momentos de lazer, da prática de um esporte, da ida à igreja e até de estudar. Em muitas profissões, é comum a pessoa ser acionada nos momentos de descanso para realizar tarefas no computador ou adiantar assuntos por meio do telefone. É a tecnologia que avança sobre a intimidade e a vida privada do trabalhador. A rotina da jornalista Marília Costa e Silva retrata bem essa nova realidade. Ela precisa esticar a hora para dar conta de tantos compromissos. Olha, as novas tecnologias, elas facilitam muito a vida da gente, mas ao mesmo tempo, você fica sempre conectado. A jornalista conta que não se afasta do aparelho de celular, porque a qualquer momento pode ser acionada. E isso aconteceu quando se preparava para esta reportagem. 1h30. Eu tenho que chegar tipo 1h15 no jornal hoje. Tá bom? Então falou, combinado. Tchau, tchau. Ela reconhece que a correria da profissão dela tem reflexos dentro de casa. Olha, prejudica, por exemplo, na hora do almoço. Eu queria ter um almoço tranquilo, eu queria sentar na mesa e poder almoçar, conversar com os meus filhos normalmente.
Meus filhos já falam, mãe, atende primeiro antes de você almoçar, porque não tem jeito, ele toca mesmo. E no fim de semana também, porque às vezes você quer ficar com o celular desligado, mas a sua consciência não deixa. O uso de aparelhos celulares e da informática fora do ambiente de trabalho tem reflexo na legislação trabalhista. Existe até um nome para definir a situação em que o empregado fica ligado virtualmente ao ambiente de trabalho. É o que especialistas chamam de direito à desconexão do trabalhador. O direito à desconexão do trabalho é o direito que tem o empregado de se desligar do ambiente de trabalho, tanto física como psicologicamente, para que ele se restabeleça suas forças e para que ele esteja pronto para o labor no dia seguinte ou na semana seguinte ou logo que termine o seu período de licença ou de férias. A desconexão nada mais é do que o direito de desligamento do trabalhador do local de trabalho fora do período do seu expediente normal. O magistrado explica que a lei prevê o período de descanso com o objetivo de garantir o bem-estar do empregado. Existem diversas disposições legais, não só em convenções internacionais, como na Constituição Federal e na própria CLT. A jornada de trabalho é limitada, 8 horas diárias ou 44 semanais, na maioria dos casos, alguns casos de bancários são 6 horas diárias. Então, as delimitações da jornada de trabalho estão previstas em lei. O período de descanso efetivo, ele é necessário para o lazer, para o bem-estar da família, para a religião, para as artes e para todas as tarefas que o trabalhador tem fora do mercado de trabalho. Porque no local de trabalho ele é o operário. Na casa dele ele é o pai, ele é o irmão, ele é o marido, ele é o filho, ele é o jogador de futebol, ele tem N outros papéis que não só aquele de operário. Se ele leva o trabalho para casa, ele deixa de ser um homem múltiplo e passa a ser apenas um homem operário. Ele se torna uma máquina. E isso a legislação barra e deve ser reprimido. Apesar da dificuldade de comprovar, o juiz entende ser possível a cobrança de hora extra pelos serviços realizados fora do expediente. Certamente. Caso ele leve o serviço para casa, como ele está à disposição do empregador, aquele tempo é contado como se de efetivo serviço ele estivesse. Nos casos de sobreaviso, a lei prevê que o tempo de sobreaviso computa como ele recebe como se fosse 1/3 da hora normal, quando ele fica em casa de sobreaviso. As hipóteses de prontidão, que ele fica no próprio local do dia de trabalho, aguardando ordens, mas é um caso diferente que não entra especificamente nesse do teletrabalho. Para o magistrado, as novas ferramentas tecnológicas precisam ser usadas para reduzir a jornada de trabalho e, assim, garantir uma vida social mais saudável para o trabalhador. Então, à medida que os implementos tecnológicos são criados e que há um avanço tecnológico, a jornada de trabalho, a quantidade de trabalho deveria diminuir e não aumentar, como nós estamos vendo nos últimos tempos. No próximo bloco, conversamos com o economista Bruno Fleury, que fala sobre os aspectos socioeconômicos do salário mínimo. Voltamos já. O trabalhador em contrato de experiência tem direito à estabilidade provisória? A garantia de emprego de 1 ano para empregados acidentados ou com doença profissional, após o retorno da licença, deve ser estendida aos trabalhadores admitidos por contrato de experiência. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho. Em mais de 70 anos de existência, o salário mínimo sempre provocou acaloradas discussões no Brasil. Mas qual deve ser o papel do salário mínimo? Combater a pobreza com a melhoria da distribuição de renda? Regular o mercado de trabalho? Qual o impacto do aumento real do salário mínimo sobre a economia? Para discutir essas questões, conversamos agora com o economista Bruno Fleury. Bruno, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Ok, estamos aí. Vamos lá. Bruno, são mais de 42 milhões de trabalhadores formais e informais e 17 milhões de pensionistas que recebem o salário mínimo.
Qual a valorização do salário mínimo tem impacto na economia? É evidente que agora nesses últimos anos, principalmente depois do Plano Real, em que foi possível o trabalhador que recebe salário mínimo ter aumento real do salário mínimo em função da estabilização da economia, o impacto é sempre positivo, né, na economia. Essas pessoas passam a ter um poder aquisitivo maior e com isso gira todo o sistema econômico, né? Com um volume desse de pessoas que recebem o salário mínimo, é importante que ele recupere o poder aquisitivo dessa população, porque isso acaba voltando para a própria economia, para o próprio governo, né? Que arrecada impostos em cima da movimentação da venda de bens e serviços. E isso, na medida em que ele for continuar nesse ritmo de recuperação real, quer dizer, cada vez mais a economia vai se dinamizar. A política de valorização do salário mínimo adotada pelo governo incentiva ou atrapalha a produção de empregos? É evidente que uma coisa não está vinculada à outra. A questão do salário mínimo hoje, apesar de a gente ter um volume enorme de pessoas que ainda ganham salário mínimo, mas se nós formos observar os diversos segmentos organizados que nós temos de trabalhadores, muito poucos sindicatos ainda, ou muito poucas categorias trabalham com um salário nesse nível. Então, essa valorização do salário mínimo, ele não cria nenhum problema do ponto de vista da geração de emprego e renda. Tal a dinâmica que a economia brasileira está hoje, do ponto de vista do crescimento, né? O espaço que o Brasil encontrou para poder crescer internamente e externamente, o aumento do salário mínimo não cria nenhum óbice para que a economia continue crescendo e gerando empregos. E quanto à interpretação de que o salário mínimo interfere na inflação, que ele também é um fator de pressão sobre a inflação. Todo mundo fala assim, nossa, é só falar que vai aumentar o salário mínimo, sobem os preços de tudo, de supermercado, transporte, isso é fato? Como eu disse, antes do Plano Real, qualquer aumento de preços, qualquer aumento de custos para as empresas era fator de transferência para o preço dos produtos. Hoje isso não é mais uma realidade, porque as empresas não podem mais repassar, se você dá 10% de aumento para o salário mínimo, ou 7%, ou 5%, ele não pode repassar imediatamente 5% ou 7% para os preços, porque o consumidor não compraria, né? Então, o que acontece? As empresas têm que diluir esses aumentos de custos e tentar, com ganhos de produtividade, superar esses aumentos de custos que ocorrem, que não ocorre só com o salário mínimo, ocorre com outras coisas, com outra matéria-prima, com energia, com água, com alguns outros insumos que as empresas têm. E nem por isso as empresas estão fazendo reajuste assim. O que tem influenciado o aumento de inflação no Brasil não é isso. Não é, por exemplo, a questão do salário mínimo, mas sim a questão da demanda, propriamente dita. Essa recuperação do poder de compra do trabalhador, por exemplo, que ganha salário mínimo, isso tem feito que muita gente passe a ter poder de compra. E as indústrias, as empresas não se prepararam adequadamente para isso. Estão correndo atrás desse prejuízo, ou seja, tentando aumentar a produção, e aumentar a produção não é uma coisa simples, às vezes você precisa aumentar a planta industrial, comprar equipamentos às vezes que não são produzidos no país, têm que ser importados. Então é todo um processo que tem que tentar equilibrar a oferta de produtos com a demanda. Hoje no Brasil é isso. E mais alguma coisa que é gerada pelo próprio governo, como o aumento da dívida pública, né? Isso também acaba influenciando no aumento da inflação, mas não especificamente a questão do salário mínimo. Hoje a gente pode dizer que essa questão de salário mínimo influenciar o aumento de preço é mais uma lenda do que efetivamente uma questão que acontece na prática. Antigamente as coisas, inclusive os preços eram indexados, né? Muitos contratos eram indexados a aumento do salário mínimo, aumento de inflação. Hoje a lei até proibiu essa questão da indexação, né? Então, em função disso, essas questões hoje não mais são fatores de influência efetiva no aumento da inflação no Brasil. E o salário mínimo, ele realmente colabora na distribuição de renda, principalmente para a população mais carente? Com certeza. É muito importante essa política que foi implantada lá atrás, né, o Getúlio Vargas,
que realmente as pessoas possam ter a garantia de um mínimo aí para que possam sobreviver. Isso é um instrumento muito importante de combate à pobreza, de melhoria de renda da população, e deve ser continuar nesse ritmo, né, de recuperação gradual, porque também não dá para fazer uma recuperação efetiva. Você vai falar, mas 545 é um salário. Não é um salário que as pessoas consigam sobreviver bem, mas é o que se pode pagar hoje, né, e é o que se pode fazer em função exatamente da necessidade de ajustar a estrutura de custo das empresas, que ainda tem boa parte de mão de obra recebendo esse valor de salário, e também dos próprios órgãos públicos e da Previdência Social. Isso, a recuperação tem que ser gradual. Na medida que isso for ocorrendo, vai se ajustando receita com despesa e realmente daqui a, sei lá, 10 anos mais ou menos, nós vamos ter um salário mínimo realmente compatível com a efetiva necessidade da população. O reajuste do salário mínimo tem provocado discussões acaloradas no Congresso. Todo início de ano, a oposição quer R$600, o governo diz que não. Seria possível estabelecer um salário mínimo acima do que foi estabelecido, acima dos R$545? Olha, isso aí é uma questão seguinte, de prioridade. O governo tem uma série de prioridades. Quem está no governo sabe disso. Hoje, quem está na oposição já esteve no governo, né? E essa discussão no Congresso Nacional é mais um mote que a oposição precisa ter, porque precisa achar aí um assunto para poder polemizar com o governo. É um discurso, né, que tem que ficar nesse campo aí, porque na prática não é possível fazer mais do que isso. E além do mais, houve um acordo, né, celebrado entre governo e as principais centrais de trabalhadores, no sentido de se adotar uma regra de reajuste do salário mínimo. Essa regra foi implementada, aprovada pelas centrais e, inclusive, com o apoio do Congresso, que é aplicar o quê? A variação do crescimento do produto interno bruto dos últimos 2 anos, a média dessa variação, e mais a inflação do último ano. Quer dizer, a inflação corrige, atualiza monetariamente o salário e o crescimento do produto interno bruto dá o ganho real. Então, é uma regra boa, é uma regra interessante, e que está funcionando, e que vai, segundo essa medida provisória que foi aprovada agora, recentemente pelo Congresso, virou lei, passa a vigorar até 2015. Né? Então, nós vamos continuar tendo reajustes, ganhos reais. O próximo reajuste deve ser um reajuste um valor bem mais substancial, e talvez aí não haja o discurso para a oposição, né? Este ano foi menor, por quê? Porque 2008, 2009 nós tivemos a crise econômica aí, que afetou o mundo inteiro e a economia brasileira praticamente não cresceu. Então, por isso que o crescimento foi pequeno no salário mínimo. Mas a regra estava estabelecida. Então, deve-se discutir a regra. Se a regra não era boa, se não era interessante para trabalhadores, quando se fez a reunião e se acertou isso, os trabalhadores deveriam ter dito, olha, essa regra não funciona, não vai ser boa para a gente. Quando acertaram isso, a economia estava crescendo num ritmo acelerado, eles perceberam que isso seria interessante, o salário mínimo teria reajustes em valores bastante significativos. Mas, um ano seguinte, houve a crise econômica, e aí o crescimento da economia foi zero, aí o reajuste foi pequeno, mas vai voltar a ser um reajuste bom no ano que vem. Então, na verdade, isso é uma discussão política que deve ficar restrita ao Congresso, a regra estabelecida é uma regra muito interessante. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre política de valorização do salário mínimo. Não sai daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre política de valorização do salário mínimo com o economista Bruno Fleury. Bruno, se o governo tivesse as contas equilibradas, seria possível ter um salário mínimo mais elevado, com valor mais que realmente atendesse às expectativas do trabalhador? Olha, o governo pode tudo, né? Se o governo quiser tomar uma decisão populista e dizer, olha, vou estabelecer R$1.000, mas só que o governo tem que avaliar bem o impacto que isso vai causar, porque o salário mínimo é um piso, né?
E sempre bom lembrar que nós temos uma lei, uma norma que diz que os estados podem fazer reajustes regionais, podem estabelecer valores, inclusive, superiores ao salário mínimo estabelecido pelo governo federal para o seu estado, para a sua região. Então, por que os governadores não fazem isso? Porque os governadores sabem que a realidade do estado, ele, como governador, às vezes ele tem até folga de caixa para poder pagar um salário mínimo maior, né, para os seus funcionários. Mas ele tem que analisar o contexto da sociedade, né, da economia do estado dele. As prefeituras, principalmente as pequenas, vão ter condição de bancar um salário mínimo maior do que esse? Qual é o impacto nas contas das prefeituras municipais, na previdência dos municípios, na previdência estadual? E as micro e pequenas empresas, que são as que normalmente têm um maior contingente de trabalhadores ganhando salário mínimo. Tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado, com muito critério, porque senão pode ter um efeito perverso, né? De você, de repente, causar uma situação de crise no segmento econômico, nas micro e pequenas empresas, nas prefeituras, e ninguém quer gerir uma situação dessa. Então, a regra estabelecida hoje para reajuste do salário mínimo é interessante, por quê? Porque dá para fazer um planejamento. Prefeituras, empresas já sabem de antemão quanto vai ser o reajuste do salário mínimo. Quer dizer, a gente já se tem uma ideia de quanto vai ser o salário mínimo em janeiro de 2012. Por quê? Porque a gente já tem uma ideia, uma previsão. Já existe uma regra estabelecida. Já tem uma previsão de qual vai ser o crescimento crescimento do PIB. Então, provavelmente, nós vamos ter um reajuste de 13%. Então, esse reajuste aí, entre 12% e 13%, porque a gente já tem o crescimento do PIB desse ano e uma previsão de qual vai ser o crescimento, aliás, o crescimento do PIB do ano passado, e temos uma previsão do crescimento do PIB para esse ano, e mais uma previsão de inflação, então a gente já está trabalhando aí, já se tem uma ideia de que o salário mínimo pode chegar a 615 ou 620 reais. Quer dizer, então, é uma diferença substancial, né? Sair de 545, desculpe, para 620 já dá um reajuste que já mostra que a política é boa, é interessante. Comparando o salário mínimo brasileiro com o salário mínimo praticado por outros países, nós estamos aquém ou nós estamos na média? O nosso salário mínimo é um pouco mais elevado? Nós estamos aquém da maioria dos países desenvolvidos e até alguns países aqui da região na América do Sul. Do Mercosul, dessa região. Do Mercosul, o Chile, alguns países aqui que pagam um pouco mais. Mas tem vários países que pagam uma miséria em termos de salário mínimo, mas isso é a realidade da economia local. Tem que se avaliar como é que aquela economia está se desenvolvendo, qual é a dinâmica dela, em que estágio de desenvolvimento ela está, qual é o nível de inflação, qual é a renda per capita da população e até mesmo qual é a estratégia do governo com relação a isso. Então, no Brasil, antes da estabilização da economia, não dava para pagar no salário mínimo acima do que está ocorrendo agora. A recuperação é que é importante. E se essa recuperação está ocorrendo, é isso que interessa para o trabalhador. Mas ainda o salário mínimo de 545 não atende ao que está estabelecido na Constituição? Sim, é evidente, né? O que se desenhou na Constituição era uma situação ideal, que tem que ser perseguida pelo governo. Mas a Constituição sempre desenhou uma situação ideal. E não é só com relação ao salário mínimo, tem uma série de outras questões previstas na Constituição que ainda não ocorreram na prática, e porque é uma questão de tempo. Está balizada na Constituição, mas a estrutura do Estado que está sendo construída, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, é um processo. E gradativamente a economia chega lá. Não dá para você fazer essas coisas no tranco de uma vez só, porque isso causaria um estrago muito grande. Inclusive na Previdência Social e no Caixa das Prefeituras, porque hoje o que se alega muito é que se o governo elevar muito o salário mínimo, o rombo na Previdência seria enorme. A Previdência já ela tem um déficit crônico, né? Até porque o Brasil é um país em que a questão previdenciária é tratada de uma forma muito paternalista, né? O sistema público de previdência no Brasil é único, né? Que envolve não só aposentadoria, mas envolve outras coisas, né? A Previdência banca uma série de outras coisas, como auxílio-doença, auxílio-funeral, paga pensão, até pessoas que estão reclusas, né, em presídios. As famílias têm direito, se o cidadão é trabalhador, ela tem direito também. Quer dizer, é diferente do que ocorre em outros países. E ela vem acumulando déficits crônicos em função de má gestão, de uma série de outras coisas.
que, felizmente, estão sendo corrigidos, principalmente depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, da ação efetiva do Ministério Público, da própria Justiça do Trabalho, essas coisas todas. Então, a Previdência tem caminhado. Mas o rombo é tão grande que ainda vai levar muito tempo, se é que o governo vai conseguir fazer com que ela se equilibre. E se não fosse realmente o Tesouro, né, se não fosse o dono dessa Previdência, não fosse o governo, porque o governo normalmente não quebra, né? Então, dificilmente, porque é uma previdência privada, isso não ocorre em hipótese alguma, né? As coisas têm que se equilibrar. Quem mantém as pessoas na aposentadoria são as que estão na ativa. Então, o que ocorre com a previdência pública é que o desequilíbrio aconteceu porque muitas pessoas se aposentaram muito cedo e houve um desequilíbrio, passou a ter um volume muito maior de pessoas na aposentadoria, já gozando da aposentadoria, do que aquelas que contribuíam. Então, essa diferença passou a ter que ser bancada pelo Tesouro. Então, o governo tomou uma série de medidas para conter vazamento disso, combatendo corrupção, combatendo desvios, tentando equilibrar isso. Mas vai levar um tempo muito grande. E o aumento do salário mínimo, ele contribui para isso, porque o governo realmente, quem está aposentado, nessa situação de desequilíbrio, acaba aumentando o valor que tem que se pagar para essas aposentadorias e a receita não corresponde. Um aumento real do salário mínimo tem impacto sobre a informalidade, sobre o trabalho informal? Sim, é evidente, né? Porque, na verdade, as pessoas, apesar de trabalharem na informalidade, o combinado normalmente é esse, né? Vou pagar um salário mínimo e acaba tendo isso aí. Agora, essa questão da informalidade também está sendo combatida, né, principalmente no setor empresarial, agora recentemente com a criação da figura do empreendedor individual, né, foi uma medida muito importante que o governo adotou para poder tirar as empresas da informalidade e junto com elas os trabalhadores. É evidente que tem esses trabalhos mais do dia a dia, de pessoas que fazem diarista, essa coisa toda, mas acaba sempre impactando de alguma forma. Mas é uma coisa que vai entrando no dia a dia das pessoas e as pessoas acabam se ajustando a essa nova realidade. Ok. Eu conversei com o economista Bruno Fleury sobre a política de valorização do salário mínimo aqui no Brasil. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição desse programa que tem uma grande audiência em Goiás. Obrigada. Termina aqui mais uma edição do Hora Extra. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.